bom, hein? Estamos de volta aqui para falar do curso de Teologia da Rádio Melodia. E me fazer uma pergunta, você já se inscreveu nesse curso para aprender acerca da Palavra de Deus, se aprofundar naquilo que a gente sempre comanda aqui no debate da Rádio Melodia? Quero convidar você, aliás, quero também dar boas-vindas. Olha quantos alunos, novos alunos para a turma de março. Você já está vendo a turma de março. Ao Juliano de Genópolis, a Giane Damasio Carreira Aquino de Petrópolis, também a Ana Lúcia Quinta da Silva Leal de Arauama, região dos Lagos, a Marcele Correia da Silva de São João da Meriti, Baixada Fluminense, Magali Lopes, Magalhães e quero convidar você a acessar agora cursoteologia.com.br, fazer logo a sua matrícula para a turma de março. Nós vamos se encontrar, tá bom? Beijo do seu coração, obrigado pelo carinho, bom fim de semana. Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! Começa então o nosso debate, o Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, neste dia 15 de fevereiro de 2019. E é bom saber que você está aqui com a gente, hein? A partir de agora, você interagindo, você participando, como tem sido importante a sua opinião, a sua participação aqui com a gente em todos os debates, né? Então fique à vontade para poder participar efetivamente aqui com a gente do nosso debate de hoje através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 99907-0097. Tem pesquisa? Tem sim, senhor. Pesquisa do dia. Que, aliás, é o destaque do nosso debate hoje. Nós vamos falar sobre saúde mental. E eu estou falando desse, que tá todo mundo nesse bolo aqui, né? Até o verbo. Estamos cuidando dela, né? Então, todos nós, hoje aqui, estamos dentro dessa caixa aqui, meu amigo, para a gente poder responder aqui, não é? A cada dia que passa, com tanta coisa que acontece uma em cima da outra, não é? Uma pior que a outra, para a gente poder resolver, trazer, equacionar, sabe, digerir, enfim. Eu quero você participando aqui com a gente, então, para a gente discutir este assunto. Melodia tem um prazer, a honra de receber para a gente discutir aqui este assunto a dama da mesa, a doutora Elizabeth Pimentel, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. Também o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura. O pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. O pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, em São João de Meriti. Vamos orar? Pastor Ailton Sequeira vai estar orando, então, abrindo o nosso debate nesta manhã. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Louvamos e engrandecemos o teu nome pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia. Mais uma vez nos colocamos como pessoas que dependem de ti. Ajuda-nos, Senhor, diante de um tema tão complexo, diante de um tema tão atual, tão pertinente, termos a capacidade vinda de ti e habilidade para, de alguma maneira, instruir e ajudar as pessoas que estarão ligadas nessa rádio. Então, inspira-nos, dê-nos sabedoria, dá-nos revelação e orientação da tua parte. Ao pastor Eliel, pedimos a ti a tua bênção sobre ele e a inspiração, como sempre tu tens feito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Debate Melodia. Pois é, hoje nós vamos discutir este assunto, esse tema aqui no nosso debate. Nós vamos falar sobre saúde mental e a pesquisa muito direta. Estamos cuidando realmente dela? Nunca na história desse país foi tão prescrito o Rivotril. Impressionante
o número de remédios, abre aspas, considerados calmantes, fecha aspas, para a vida toda. Ritalina, então, se formos falar aqui, e outra, às vezes desde a infância, porque não há uma idade. E será que isso tudo que tem acontecido externamente tem corroborado, tem contribuído exatamente para essa falta de paz na nossa mente? Será que nós estamos atentando exatamente para isso? Será que nós temos conseguido, não é, gerenciar tudo isso que tem acontecido à nossa volta? Resultado parcial aqui da nossa pesquisa. Saúde mental, estamos cuidando dela? 62% dizendo que não. Então nós vamos para o debate. Pastor Níger, meu irmão querido, que bom tê-lo aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, amados colegas aqui da mesa, família Melodia, uma honra, um prazer renovado estar aqui. Meu pastor, a gente tem um desafio, até porque definir saúde mental é uma das coisas mais difíceis que tem. A própria Organização Mundial da Saúde diz que não existe uma definição oficial para que seja saúde mental. Tal é a complexidade do termo e da questão, né? Peço desculpa fazer referência mais uma vez ao meu filho, mas tive que ir lá no consultor, porque ele é um médico psiquiatra, trabalha no Pinel, e tive que ir nele para poder ele até me ajudar nessa questão aqui. E ele estava falando um pouquinho do que você está falando agora, né? Ele falou que a maioria dos pacientes hoje que chegam, não chegam apenas por doenças mentais graves. Isso é uma coisa que precisava pontuar. Que a gente tem uma noção de que saúde mental é a ausência de uma doença mental. E não é. Não é. Eu posso não ter nenhuma doença mental, nenhuma doença psiquiátrica grave, né? E não estou com a minha saúde mental em dia. Porque abrange, tem todo um protocolo para definir isso, que daqui a pouquinho eu vou tentar falar sobre essa questão. O protocolo para explicar o que seria, então, uma vez que não tem como definir, o que seria o protocolo para dizer assim, essa pessoa tem ou não uma saúde mental. E ele falava sobre isso. Inúmeros pacientes hoje vêm por causa da questão da situação do Rio de Janeiro, por exemplo. Porque foi assaltado, porque tem trauma, porque agora, semana passada, porque junta a questão da segurança com a questão da tempestade e da insegurança. Você vai fazendo um pacotaço que não é brincadeira, não. Realmente não é brincadeira. Mistura com ansiedade e vai gerando, né? O protocolo, meu pastor e amados, né, e família Melodia, ele define que mais uma vez, não tem uma definição, mas o que seria ter saúde mental? Então seria estar bem consigo mesmo e com os outros. Aceitar as exigências da vida. Saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida. Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Se a gente pegar esse protocolo aqui, você vai ver que os 66 ao 62, ele vai ganhar uma elasticidade inequívoca. A própria Organização Mundial de Saúde, quando fala sobre saúde, para definir saúde, ela diz que saúde tem que ser física, como a gente pensa, mas tem que ser emocional, mental e até espiritual. Então, assim, estou cuidando da minha saúde mental, eu tenho que estar cuidando também do meu corpo, eu tenho que estar cuidando das minhas emoções, eu tenho que estar sabendo lidar com esse pacotaço todo que a gente vive, com a ansiedade. Não é fácil viver numa metrópole como o Rio de Janeiro e tantas outras no Brasil. Uma sensação de segurança muito grande. Um filho sai, enquanto o filho não chega, não adianta que você não tem sossego, não adianta, você não consegue ter sossego. Às vezes eu fico assim, pesaroso na relação com a minha filha, sobretudo, porque eu fico pensando, ela, papai, minha filha, aí eu fico, mas que hora você vai? Mas é onde você vai? Assim, fica uma coisa quase que sufocante, e eu peço desculpas a ela, mas de todo o meu coração, é uma menina de ouro. É que assim, é o temor de que não é brincadeira, é o tempo todo. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar isso aqui com muita calma, né, para tentar entender. Repito, estou bem comigo mesmo e com os outros. Eu aceito as exigências da vida e olha como são exigentes essas exigências, fazendo uma redundância aqui. Olha, aceitar as exigências da vida. Hoje não está brincadeira. Sei lidar com as boas emoções e com as desagradáveis, mas que fazem parte da minha vida, e consigo reconhecer os limites e buscar ajuda quando necessário. Vamos tentar trabalhar e descobrir se estamos tratando da saúde mental. Tá aí, doutora Elizabeth Pimentel, bom também tê-la aqui nesta sexta-feira, minha doutora. Bom dia. Eu também. Gosto muito de estar aqui com vocês. Um abraço aí aos ouvintes, debatedores.
É um assunto de extrema importância que a gente precisa cuidar no âmbito geral e no particular também, né? É uma situação que causa, inclusive, um grande prejuízo econômico, né? Hoje, se tem estudos que diz que o Brasil é o primeiro lugar no mundo em ansiedade, transtorno de ansiedade, e o quinto em depressão. Isso causa um transtorno financeiro muito grande, porque as pessoas deixam de trabalhar, né? Então, é um caos que precisa ser atentado e precisa ser preventivo. A gente precisa de medidas preventivas para isso, né? Porque não só esgota a gente como pessoa, mas há um esgotamento financeiro, há um prejuízo financeiro enorme. Tem um estudo que fala, pastor Eliel, que de 2016 a 2030, por exemplo, né, se não for feito um trabalho de prevenção de doença mental, o prejuízo vai ser 1 trilhão por ano no mundo. Não é? Por quê? Porque isso está evoluindo de uma forma assustadora. Porque cada dia mais isso se multiplica. Dizem que em pouco tempo, em poucos anos, metade da população do mundo vai sofrer de algum transtorno mental. Então, em cada 2 pessoas, uma vai sofrer ou de depressão, ou de ansiedade, ou qualquer outro transtorno mental. Então, isso é uma coisa que a gente precisa cuidar, né? Se a gente já cuida pouco da saúde física, muito menos ainda a gente cuida da saúde emocional. Porque a gente fica achando que é engraçado, que a gente cuida mais de um carro do que da gente mesmo. Você não deixa um carro sem trocar o óleo, você não deixa de fazer revisão, mas você não faz a sua revisão, né? Você não cuida de si mesmo. Então, a gente fica achando que enquanto a gente tem força para lutar, a gente vai lutando e vai dando valor a milhares de coisas que estão à nossa volta. Acontece que se a gente pifar, o compromisso fica, a família fica, tudo fica, né? Então, como o pastor já disse aqui, não se trata de ausência de uma doença mental, mas se trata de uma postura de vida. A forma de encarar, de lidar com a vida. Estresse, não tem jeito, a gente vai lidar mesmo. Não dá para acabar com o estresse da sociedade para depois a gente cuidar da saúde mental, porque o estresse vai acontecer. Mas o estresse não é o problema, pastor. O problema é como a gente lida com o estresse. Se a gente imaginar um elástico e você pensa que você estica um elástico, depois você volta, o elástico pode esticar de novo, ele está firme ali, né? Como você veste uma calça de elástico. Você estica, volta, ele continua firme. Mas se você pegar esse elástico e esticar ele por um longo tempo, depois ele perde elasticidade, ele não volta mais. Então o estresse é isso. A gente se estressa, mas a gente tem que retornar. A gente tem que achar uma ilha, um retorno, alguma forma da gente extravasar essa tensão no dia a dia para que a gente possa ter esse descanso. Depois você estressa de novo, não tem problema, mas se você tiver aquela ilhazinha, aquele descanso ali, aquela pausa ali para o estresse, então isso é um cuidado que a gente precisa ter, né? E esse é um cuidado que, se a consciência da gente for maior, a gente vai entender que por mais compromisso que a gente tenha na vida, o compromisso maior tem que ser com a gente mesmo. Porque se a gente não estiver bem, nada vai estar bem, né? E no decorrer aqui, a gente vai falando de muito mais coisas que a gente pode fazer para poder lidar com esse drama todo. Tá aí. Pastor Edilson Carlos, que bom também, meu irmão, tê-lo aqui. Mais um desafio aqui nesta sexta-feira. Bom dia, irmão. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos demais debatedores. Esse tema também fantástico. Interessante que eu estava ouvindo o pastor Nils, a doutora, e eu estava aqui pensando, acho que no Brasil ou no mundo, o desenvolvimento da medicina da mente, vamos assim dizer, embora seja antiga, mas com as novas tecnologias, novos estudos, parece que está aflorando com mais intensidade agora. E eu penso também, essa pesquisa, que se realmente as pessoas forem mais sinceras, acho que beira os 99%, pastor Eliel, porque realmente todos nós temos certos problemas em relação a isso, porque faz parte do corpo. Um dia da vida nós sentimos dores. Sentimos dor nos ossos, uma dor de barriga, precisamos de um colírio da vista, precisamos de um remédio para abaixar a febre. Todos nós precisamos de um tratamento relacionado ao corpo físico. A mente faz parte desse corpo. Ela não está desassociada. Se ela não está desassociada, então se o resto do corpo apresenta problemas e precisa ser medicado, quanto mais a mente.
A questão que eu vejo é um certo preconceito que nós criamos, e com mais intensidade até no meio evangélico, em relação à mente, porque nós associamos produção que a mente faz com ataques do diabo. Aí é um problema. Você não consegue distinguir o que é um problema da mente e o que é um ataque do diabo. Aí começa a classificar tudo como do diabo. Resultado, a mente está doentio, mas a gente classifica como do diabo e não vai no médico, não trata aquele problema. Então, eu acho que é um tema fantástico para a gente analisar e, primeiro, vencer realmente o preconceito. E qual o preconceito? Contra os profissionais da saúde. Vencer os preconceitos contra os psiquiatras, contra os psicólogos. Não sei se tem outros terapeutas da mente, não sei se tem alguma coisa nesse nível. E procurar realmente diagnosticar se há problema na mente. Porque, pastor Léo, a mente ela é complexa. Deus nos premiou com o cérebro, com os neurônios, com uma complexidade tão grande que diz aí que o homem não usa nem 5% da mente. Então você vê que é uma coisa fantástica. Então esse tema hoje é mais um tema daqueles lindos da gente aprender com toda certeza. Maravilha. Pastor Ailton Sequeira, bom também, meu pastor, tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, meus amigos da mesa, você ouvinte da Rádio Melodia. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Pastor Eliel, mais um tema, né? A gente glorifica a Deus por mexermos nesse tipo de assunto que não é ventilado, não é tratado, não é trabalhado. Eu quero aqui agradecer e glorificar a Deus por essa iniciativa. Amém. E quando você começa, então, a pesquisar, né, aí você fica mais assustado em saber que a cada 4 pessoas, uma pessoa já tem algum tipo de transtorno. Aí você descobre que daqui a algum tempo esse número vai aumentar e, o pior, as pessoas não têm condições de tratar. Esse também é um agravante. Embora a OMS está tendo algumas iniciativas para tentar resolver, para tentar até mesmo orientar, como, por exemplo, 10 de outubro, ser o dia da saúde mental, ter o Janeiro Branco, que depois a gente pode falar alguma coisa aqui, algumas coisas que possam ser implementadas, mas ainda assim existe, como foi falado aqui, um grande tabu em tocar nesse assunto. Por quê? Porque as pessoas associam esse tema a realmente você ser doente. Vamos dizer, aquela doença como a gente via antigamente. Não, o cara, ele tem uma doença muito grave, cuidado com isso daí. E nada, e existe uma sutileza dentro disso, em função de toda a agitação que a gente vive. Né? Hoje, esse grande gama de transtornos que começaram a serem descobertos em função de pessoas que hoje vivem, começam em criança, a gente fica vendo, eu estava vendo que as crianças hoje, a grande parte delas já tem algum tipo de transtorno, adolescentes até 14 anos já desenvolvem isso. Então a gente tem um problema de saúde pública terrível que passa desapercebido e a gente não consegue identificar. E dentro de tudo que já tem sido falado aqui, o que eu acho mais grave, pastor Eliel, na verdade, a pessoa tentar esconder isso. Eu acho que isso é um ponto muito grave, porque o que acontece? Hoje, com a indústria do entretenimento, a pessoa ela tem um problema, ela está vivendo uma situação, porém, o que ela vai tentar fazer? Ela vai mascarar aquilo. Ela tenta mascarar isso fazendo o quê? Não, eu vou ver série o dia inteiro, eu vou sair com os meus amigos, eu vou passar uma noite na balada, eu vou fazer um monte de coisa. Só que o problema ainda continua lá. E a pior coisa é você ter um problema, não aceitar o problema e tentar maquiar o problema. E eu entendo que hoje a nossa sociedade ela tenta maquiar o problema. Ela não tenta enfrentar o problema. Ela não tenta identificar e ser sincera e dizer, não, realmente eu não estou bem, eu não estou legal, isso não é normal, eu estou esquecendo das coisas, eu estou muito estressado, qualquer coisa agora me irrita, eu não era assim, eu estou ficando assim dessa maneira, perdi a paciência. Não, as pessoas dizem, não, isso é normal, em função e rotula tudo como estresse. Rotula, não, tudo é estresse. E, na verdade, a gente sabe que não é. Então, assim como a gente vai para uma academia, começa a desenvolver uma atividade corpo, mas já existia um velho ditado, mente sã, corpo são. Se a nossa mente estiver realmente boa, o nosso corpo vai estar bom. Só que hoje, as pessoas não dão ênfase a essa questão.
A ênfase maior é o quê? É a estética, é o físico. E nisso eu me lembro da nossa doutora Eni Peniche, que ela falava sobre isso aqui muito bem, que a gente se preocupa muito com o externo, com o físico, com todas essas coisas, mas a saúde mental, ela é muitas vezes colocada de lado. E eu espero que a gente aqui possa, de maneira de Deus também, ajudar a orientar esse povo aí em relação a isso. Muito bem. Daqui a pouquinho eu quero voltar aqui ao melodia.com.br, enquanto você participa com a gente, seguir aqui com o pastor Níger, fazer aqui pegar de 20 dias para cá. A gente vivenciou a tragédia lá em Brumadinho, onde 166 pessoas já morreram, tem 150 desaparecidos. Vivenciamos aquilo ali. Aí essa semana agora, numa quarta-feira, uma chuva, né, um temporal no Rio de Janeiro, e aí 7 pessoas morreram em decorrência disso. Quando a gente estava vivenciando todo esse processo, né, na sexta-feira, o Brasil acordou com a notícia da morte de 10 jovens no CT do Flamengo. Quando a gente estava digerindo esse negócio, na segunda-feira à tarde, caiu um helicóptero em São Paulo com o jornalista, né, Ricardo Banchar, e aquilo também foi se somando. Perspectiva de outra quarta-feira, agora que passou, de que ia cair um outro temporal, ou seja, a expectativa de algo que poderia acontecer, que seria pior daquele que havia matado 7 na semana passada. Ontem à noite, recebemos a notícia de que uma criança de 11 anos levou um tiro de fuzil em Triagem. E ela ainda teve tempo de falar: mamãe, acho que eu levei um tiro aqui, ó. A menina morreu. Eu tô falando de dor que todos nós sentimos. Não é só a mãe dessa menina, não são os parentes dos meninos que morreram. Isso, a gente acaba vivenciando isso, pastor Níger. É isso aqui que a gente está discutindo hoje aqui. Não tem como você desassociar, ou seja, abstrair isso tudo e seguir a vida normal. Seria também de uma frieza muito grande. Como é que é isso, pastor Níger? E você some a tudo que você está falando, que são aspectos gerais que atingem a todas as pessoas, os problemas pessoais e particulares. Isso é um plus, né? Aí você vê, pensa. Nós já temos que lidar com os nossos próprios problemas, né, que já não são fáceis. Né, cada um diante da sua circunstância, cada um diante da sua forma de reagir também. Né? Aí você pega tudo isso, nesse pacotaço que você falou, é quase que impossível. É quase que impossível. E aí você vem. Aí a gente tem que bater de novo naquela tecla. Não tem que ter uma esquizofrenia para ter uma patologia. Não tem que ter uma patologia clara, clássica ali. A gente vai sendo tomado por uma série de coisas. E os dados são eloquentes. 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. 60 milhões com transtorno afetivo bipolar. Transtorno de ansiedade, só na população brasileira, já se calcula em mais de 10% da população brasileira. Você vai assim, até 2020, a depressão será a maior causa de incapacidade laboral do mundo. 2020 é no ano que vem. É ano que vem. Vai ser a maior causa. Mais do que tudo. Mais do que qualquer outra coisa que você pensar aí. Coluna, sei lá o que você falar. 1 trilhão, a doutora Elizabeth falou sobre perda econômica. 1 trilhão de perda econômica por ano com a incapacidade laboral. Porque eu não consigo trabalhar, porque eu estou não sei o quê, porque eu estou afastado. Área de risco, professor que trabalha na área de risco. Você vai fazendo um pacote. Meu filho estava falando, pastor, ele atendeu até agora, semana passada, atendeu uma menina, ela tentou suicídio. Sabe quantos anos ela tem? 13 anos de idade. Sabe como ela tentou suicídio? Enfiando caco de vidro pelo ouvido e pela boca. Meu Deus, olha isso. Mas ela não tem nenhuma doença clássica. Ela não tem nenhuma doença clássica mental. Ela não tem demência. Assim, quando vem a pergunta, o que você pensa? Não, eu não tenho uma demência, eu não tenho uma esquizofrenia. Mas não é. Isso também é uma enfermidade, também é uma doença mental. Mas o que a gente está vivendo hoje é uma série de fatores. E aí, a gente vai voltar a uma situação. Tenho como eu impedir toda essa questão? Complicado. Como é que eu vou controlar, por exemplo, a ansiedade da quarta-feira passada? Na quarta-feira passada eu não estava no Rio, estava em viagem por causa do ministério. Mas eu fiquei o tempo todo de lá ligando para os meus filhos.
Olha. Porque não tem como, não é? Olha a ansiedade. Olha a ansiedade, não é? Porque assim, como é que tá aí? Você tá vendo? Eles nem foram pra faculdade, porque a faculdade não funcionou. Mas eu tô em casa. Não sai de casa. Porque você tá aqui, vai vir, vai parar tudo, não vai conseguir chegar em casa. Então, assim, ou nós vamos aprender de alguma forma a esvaziar esse copo, porque essa água não vai parar de entrar. Eu vou ter que aprender de alguma forma a esvaziar esse copo, porque senão vamos todos ter um piripaque daqui a pouquinho. Muito bem. Doutora Elizabeth, eu tô com uma estatística aqui de 13 de julho de 2017. Cerca de 550 mil moradores do Rio de Janeiro sofrem de transtorno causado por traumas da violência. E aqui a gente já entra só numa fatia. Isso aqui é de 2017. Óbvio que depois tivemos tantas outras tragédias aí nessa questão da violência. Imagina isso, 550 mil moradores do Rio de Janeiro com transtorno. Pastor, olha só, é lógico que a gente está aqui para mostrar para as pessoas a realidade, certo? É evidente que a gente está aqui para trazer consciência, mas não é o nosso objetivo aqui, para quem está ouvindo agora, causar mais estresse ainda nas pessoas que estão ouvindo, certo? Causar mais desespero. Nós temos, a própria Bíblia nos diz que as coisas vão piorar. A própria Bíblia nos avisa isso. Então, a gente tem que tirar um pouquinho essa fantasia de que tudo vai ter que ficar muito bem para a gente ser feliz. A gente precisa, pelo menos eu entendo, pastor, assim, que a gente precisa se fortalecer para enfrentar as situações que não tem jeito. Elas estão aí e elas vão piorar, mas isso não quer dizer que nós vamos sucumbir. Deus nos oferece apoio, Deus nos oferece segurança. Né? O pastor falou da questão do filho dele. Né? Eu não sei se eu posso contar uma história pessoal aqui que me ajudou a curar muito nisso aí. Eu sempre fui uma pessoa estressada demais por causa dos meus filhos. Deus me deu uma experiência tão forte, pastor, que eu não deixo mais de me preocupar com meus filhos. Eu continuo preocupando. Mas eu tive uma lição de que aonde eu não vejo, Deus vê. Meu filho, quando fez 21 anos, ele quis ir servir o exército francês. E meu filho nunca tinha saído de casa, eu nunca tinha largado ele, entendeu? E ele me contou isso, eu fiquei desesperada, mas eu pensei o seguinte, se ele está me contando é que ele está pedindo ajuda, então é só não dar ajuda que ele não vai, né? E eu falei assim, não vou dar, não dou e não tenho dinheiro para você ir. Ele entrou numa faculdade, ficou muito triste, passou um ano. Nesse período que ele estava, um dia, pastor, eu recebi uma bênção muito grande numa situação que eu vivi, e eu fui numa igrejinha que tinha lá em Niterói na época, e minha filha tinha tido uma experiência muito boa lá. Eu fui nesse dia que tinha culto lá, e tinha um pastor que, no final do culto, ele falou assim, eu quero falar com uma moça que chegou muito feliz aqui hoje. E eu senti aquele friozinho na barriga, mas quando eu entrei na igreja, eu sabia que Deus usava muita gente ali. Eu tirei o sapato, fiquei quietinha lá atrás e falei assim, eu vou ficar quietinha aqui atrás, eu não quero hoje que ninguém fale comigo, eu só quero agradecer a Deus que eu estou feliz. No final do culto, o pastor falou isso. Quero falar com uma moça que chegou muito feliz aqui hoje. Deu um frio na espinha, mas eu falei, não vou não sou eu não. Aí ele repetiu pela segunda vez, e você acredita que ninguém foi? Eu falei, não é possível que não tem ninguém feliz nessa igreja hoje. Mas ninguém foi, pastor. Ele chamou a última vez e quando ninguém foi, ele apontou para mim. Ele falou assim, a senhora do último banco de blusa preta, pode chegar aqui? Quando eu cheguei, ele falou assim, aquele moço, Deus vai trazer do outro lado do mar. E quando você olhar para ele, não se preocupe, ele vai estar com o rosto muito inchado, mas pode ficar tranquila porque vai passar rapidinho. O chão abriu, porque eu sabia que era o meu filho, eu queria arrumar um moço para botar na história e não tinha moço nenhum. Resumindo a história, final do ano, meu filho desistiu da faculdade, muito triste, e falou assim, mãe, se você não acredita em mim, quem no mundo vai acreditar? Estou desistindo de tudo. Eu falei, não, senhor. Você procura o seu passaporte que o dinheiro vai estar na hora. Eu embarquei meu filho dia 5 de dezembro, pastor, para a França, sem falar francês, sem saber para onde ele ia, sem saber nada a respeito dele. Ele foi, eu voltei para casa, chorei muito debaixo do chuveiro, descobri como é que a gente chora sem inchar o rosto, é só chorar debaixo do chuveiro. E esperei a ligação dele no outro dia, no dia 6 de dezembro. Ele não ligou nem 6, 7, 8, 9, 10.
dia 23 de dezembro, eu não tinha notícia dele e eu só segurando aquela palavra. Deus vai trazer ele de volta, porque Deus me prometeu. Quando chegou no dia 23, eu orei e pedi a Deus, para Deus me dar de presente uma ligação dele. Dia 24, ele me ligou. Quando ele falou mãe, foi a palavra mais doce que eu ouvi na vida. Eu fiquei numa alegria muito grande. E aí, eu vou encurtar a história. Enfim, ele passou a me ligar uma vez por mês, escrever uma carta por mês. As coisas que ele viveu lá foram terríveis, que mãe nenhuma que podia ouvir aquelas coisas. E eu tive que ouvir. Quando foi no terceiro mês, pastor, meu filho, no segundo mês, meu filho falou assim, mãe, assinei um contrato que eu vou ficar aqui 5 anos. Eu fui, desliguei o telefone, orei para Deus, falei, senhor, o senhor falou que ia trazer ele de volta, mas o senhor me contou que era 5 anos, não? Eu não tenho capacidade para ficar 5 anos sem ver meu filho. Pastor, eu ouvi nítido, igual estou ouvindo a minha voz agora, dentro da minha mente, 5 meses. Eu falei, fechado, 5 meses eu aguento. Ele foi cada mês contando um desafio maior. Quando chegou no 4º mês, ele falou que levou um tombo e que ele sabia que não ia ter aquilo que ele queria ali mais e não ia ter a progressão que ele queria ir embora, mas ele assinou um contrato e ele tinha levado um tombo. E como ele tinha pedido para sair, e lá não sai, se assinou o contrato, você fica, eles não quiseram deixar ele fazer nenhuma radiografia, nada. E eu fiquei só com aquela palavra. Pastor, os dias foram passando, foram chegando os 5 meses. E eu faço aniversário dia 15 de abril e ele dia 10 de abril. Faria 5 meses, dia 5 de abril que ele foi. E aí, todo mundo dizia para mim, pode esquecer, seu filho não volta, não tem jeito. E outra coisa, naquele lugar, eles preparam pessoas para a guerra. Vão botar seu filho na frente de campo de batalha, vão matar ele primeiro, porque ele é brasileiro e eles não gostam de brasileiro. Eu ouvi as piores coisas do mundo que eu ouvia. Quando foi... meu filho não ligou mais no 4º mês, e aí, quando passou, foi chegando dia 5, ele não ligou, e eu comecei a orar para Deus. Falei, Senhor, se o Senhor não vai trazer ele, então o Senhor deixa ele ligar para mim no dia 10, porque eu queria muito dar os parabéns ao meu filho, porque eu nunca fiquei sem dar os parabéns no aniversário dele. Quando chegou no dia 11, 6 horas da manhã, meu filho ligou, não ligou dia 10, 6 da manhã. E ele falou, mãe, eu enchi de pergunta, desesperada, nervosa. Eu falei, meu filho, o que está vendo? Como é que está a sua coluna? E eu enchi de pergunta. Ele falou, calma, mãe, fica calma. Eu vou responder todas as perguntas, mas pessoalmente. Abre a porta, deixa eu entrar. Meu Deus. Meu filho estava na porta de casa. Pastor, o que eu quero dizer com essa história é muito... Eu entendo a dor do pastor, porque eu sinto essa dor. Se eu não estiver olhando meus filhos, é muito desesperador a gente saber que a gente vive num mundo perigoso e a gente não está vendo os filhos. Mas a gente precisa de alguma coisa que nos fortalece. E Deus me deu uma lição muito forte. Aonde meus olhos não vão, o dele vai. Entendeu? E assim como essa questão, muitas outras a gente precisa se fortalecer, porque o mundo não vai ficar melhor para a gente ser feliz. Certo? Então eu espero que a gente aqui possa dar alguns instrumentos para as pessoas para se fortalecer nisso aí. Muito bem. Deixa eu ir pro intervalo. A gente volta já com a segunda parte, então, do nosso debate. E aí eu vou aqui pro melodia.com.br. Até já. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente, você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador, formação ministerial e pastoral, vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se.
Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Dia. Pois é, já de volta, hein, com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo aqui o tema saúde mental. E aí, estamos, de fato, cuidando dela? Pois é, estamos aqui discutindo este assunto com o pastor Ailton Siqueira, com o pastor Níger Martins, com a doutora Elizabeth Pimentel e também com o pastor Edilson Carlos. E os ouvintes participando também aqui com a gente. A Ana Cláudia diz aqui de Guaratiba: estou há 5 anos tratando ansiedade e episódio de pânico. Trato com psiquiatra e psicólogo. Ainda não me aceito como sou. Tenho dificuldades em lidar com os reveses da vida e ainda existem irmãos que acham que é demônio. Não impus limites às pessoas a vida toda e hoje tenho dificuldade de dizer não. Tentando me conhecer e mudar aos 47 anos. Sinto medo de tudo. Dizendo aqui, um excelente debate. Obrigado, querida. Beriel também diz aqui, Nova Iguaçu: Eliel, com certeza faço inúmeras atividades para oxigenar a mente, mas no geral vejo meus pares na eterna rotina. Trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Pastor Edilson, a primeira coisa, em todo o debate realizado aqui, e sobretudo nesse aqui, o pensamento aqui é desconstruir essa ideia dessa espiritualidade que a gente faz, desse romantismo que a gente cria também, com base na Bíblia, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando de realidade. Ou a gente crê na realidade ou a gente vira ateu. Essa aqui é a realidade nua e crua, não tem como. Então o debate hoje está desconstruindo essa ideia de que porque o cara é crente, vai na igreja, faz parte do rol, é servo de Deus, vai até pro céu, tá imune a essas coisas, não, pastor Edilson? É verdade, pastor Léo, e é um erro, um equívoco muito grande a pessoa pensar assim. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu já tive uma crise de estresse, e tive que passar pela terapia, grupo com psicólogos, psiquiatra. Tive que ser medicado e tomei o medicamento, assim, resisti inicialmente, realmente resisti, até que um dia o pastor Elias estava pregando na igreja, a esposa dele conversando, falou: pastor, o senhor tem que tomar um remédio, o médico não passou o remédio para o senhor? Eu falei: passou, então, o senhor toma um remédio. Eu falei: não é que a irmã está com a razão? Quer dizer, precisou Deus usá-la para que me esclarecer em relação a esse remédio, e foi uma forma bem simples, eu passei a tomar um remédio e pronto, e resolveu o problema. Agora, a gente espiritualizar aquilo que é material é um problema. Porque daqui a pouco é uma doença da mente, o cara pega uma arma, se mata, pega chumbinho e morre. E não é o demônio, não estou justificando, não estou advogando o diabo, mas é produção da mente. Pastor Eliel, a mente ela é tão terrível, é tão potente, que os psiquiatras, os psicólogos chegam a essa conclusão que o mesmo estresse que a mente fantasia é o mesmo estresse da realidade. Ou seja, se eu olho para uma pessoa e eu imagino algo ruim em relação àquela pessoa, o estresse vai ser tão grande como se aquilo realmente tivesse acontecido. E não é setas, é coisa da mente, produção da mente. A mente, ela produz isso. Então, a pessoa precisa ter esse discernimento, precisa ter essa característica. E, normalmente, aí eu não estou falando por pesquisa, eu estou falando pelo senso comum, isso acontece muito no meio pentecostal, porque nós acreditamos realmente no poder de Deus, só que criamos essa confusão, criamos essa dificuldade de entender que a mente também fica doente, a mente também sofre transtornos. Isso é feito através dos remédios, porque é química. E se os remédios estão aí para nos ajudar a viver melhor, por que não usá-los? Deus levantou os médicos, Deus levantou os psiquiatras, Deus levantou os psicólogos. Então, nós precisamos ter atenção. Agora, também, por outro lado, pastor Léo, a gente precisa também de uma autoproteção. O que é uma autoproteção? Em relação a certos problemas da vida, a gente saber que isso vai acontecer. Uma vez eu estava conversando com uma moça, rapidamente, e o filho dela tinha uma atividade, um hiperatismo, algo assim nesse nível,
E eu falei assim, olha, antes de você cuidar do seu filho, por que você não vai você primeiro para o médico? Por que você não procura o psicólogo, procura o psiquiatra? Ela ouviu o meu conselho. Resultado, ela se tratou e conseguiu tratar o filho. Por quê? A forma como ela estava lidando com o filho estava prejudicando mais a doença do filho. Então, para de espiritualizar, a vida não é só espiritual, senão vai ser um montão de anjinhos voando por aí, um montão de, entre aspas, fantasma. A vida, ela tem as suas dinâmicas materiais, seculares aqui da Terra. Ouvinte de Queimados, que eu vou preservar aqui a identidade, assim, realmente é uma irmã. Realmente sinto esgotamento mental e agora muito mais por todos os acontecimentos que vemos na TV todos os dias. Já sinto uma agonia quando ligo a televisão porque eu choro junto, eu sofro junto como se fosse com os meus. Não consigo ficar insensível a essas coisas, mesmo sendo pessoas que debocham de Deus. Às vezes, passo até mal de tanta emoção que sinto. Estou tentando fingir que não está acontecendo. O que eu sei que são os sinais da volta de Jesus, mas não dá para ficar insensível a tudo isso. Eu quero entrar aqui, pastor Ailton, nesse verbo fingir. E aí eu finjo, e aqui reside um problema. Aqui, o fato de fingir já denota que já tem aqui alguma coisa, alguma patologia. Como é que você finge uma realidade, hein, pastor Ailton? Pois é, pastor. Foi aquilo que a gente até falou aqui no início, sobre você maquiar um sentimento que você está sentindo, algo que é real na sua vida, e você tentar maquiar. Mas é a atitude comum das pessoas, porque as pessoas não têm costume de pedir ajuda. Até porque existe aquele pensamento, o que as pessoas vão pensar acerca de mim se eu falar sobre esse assunto? Então, são tabus que existem realmente e que precisam ser quebrados. Né? Por exemplo, naquele dia que nós tivemos aqui no debate e eu fiquei sabendo, eu fui chorando daqui para casa, que até então eu não tinha recebido a notícia. Eu acordei de manhã e quando eu soube daqueles meninos, por quê? Não tem como. Eu tenho um filho de 15 anos que joga bola, que tem o mesmo sonho, que está correndo. Aí não tem como, você tem aquela projeção. Eu saí daqui do carro e fui chorando daqui até em casa. E cheguei em casa, sabe o que eu fiz, pastor Léo? Conversei com ele, porque ele também estava muito triste. Chorou, e a gente conversou e a gente se abriu. E aí a família, e aí entra um ponto muito legal. A gente começou a conversar sobre o assunto e a pontuar sobre isso. Melhorou? Aliviou, porque o meu filho pôde perceber que eu, com 50 anos e ele com 15 anos, nós também temos emoções parecidas e a gente pode compartilhar isso e foi muito legal, porque a família toda entrou dentro disso. O problema todo você não pode se trancar, você não pode tentar passar para as pessoas e até mesmo para você que não existe algo, porque existe. E os sintomas, eles são claros e não adianta. Nenhuma maquiagem ela vai permanecer para sempre. Eu me lembro, pastor Léo, que uma vez, no centro da cidade, eu estava trabalhando ainda e foi muito interessante. Eu vi uma senhora vindo na minha direção e estava muito quente e ela não percebeu isso. Ela começou a suar e a maquiagem dela começou a deformar o rosto dela. Aquela imagem me marcou, eu ainda era bem novo. Para você ver, a pessoa tentou tapar as imperfeições, mas diante de um fator externo que ela não contava, a realidade dela foi mostrada. E ela ficou muito pior ainda do que realmente ela era. Não adianta tentar maquiar, não adianta tentar fingir, não adianta tentar negar. Se existe alguma coisa, a gente tem que encarar. Por mais que doa, por mais que seja complicado, difícil, a gente tem que bater de frente. Tem que ir, eu tenho um problema, eu estou com essa dificuldade, vamos ajudar, vamos pedir ajuda. Porque, eu vou dizer, pastor, algumas coisas a gente consegue sozinho. Muitas outras coisas você não consegue sozinho. Nós temos que conhecer o nosso limite. Até aqui eu posso ir. Daqui para cá, se eu não tiver ajuda, eu vou sucumbir. Eu não vou avançar. E por isso é o quê? Que existem... Deus levantou psicólogos. Deus levantou psiquiatras, Deus levantou conselheiros, Deus levantou, pastor, até amigos, pessoas que estão próximas a nós, que têm uma capacidade de nos orientar, porque tem momentos que você fica desorientado, você não sabe o que fazer. E aí, nesses momentos, é muito complicado, e aí a pessoa que não tem ninguém, que não tem uma orientação, ela pode chegar aos extremos, como a gente tem visto. Por exemplo, não é o tema, mas quantas pessoas estão se suicidando?
E por que a pessoa se suicida? E olha que eu penso que é até o tema. É o final do tema. O tema, eu acho que ele entra exatamente isso aqui. E aí a gente, a igreja fica estarrecida. Meu Deus, como é que pode? Como se... Pastores, meu pastor. Pastores. Cada dia surge esse negócio. Ou seja, e aí, por espiritualizar, a gente fica... Por quê? Não, por que não? Ali era uma pessoa, um ser humano, alguém ali que precisava ser tratado. Mas não foi aquilo que foi falado. Nós somos corpo, alma e espírito. E a gente quer espiritualizar tudo. E não adianta. Meu pastor, não existe isso. A gente precisa tratar o que é espiritual de maneira espiritual, o que é emocional de maneira emocional e o que é da mente da forma que tem que ser tratada. Não adianta a gente tentar trabalhar isso. Não estamos aqui, ouvinte, dizendo que o espiritual não seja importante. Pelo contrário, nós cremos que em Deus a gente tem conforto, a gente tem tudo isso. Mas nós precisamos tratar cada coisa de cada forma. Se você está com dor de dente, você não vai no clínico geral. Se você tem problema no coração, você não vai no ortopedista. Pelo amor de Deus. Existe cada médico especializado em uma determinada coisa. E eu acho que é isso que a gente precisa abrir nossa mente para a gente poder avançar dentro desse assunto. Tá aí. Ouvinte de Nilópolis. Alô, Tati, diz assim: bom dia, Eliel. Eu hoje entendo que tenho um diagnóstico e preciso ser tratado. Faço terapia e tomo meus remédios. Eu me trato como psiquiatra. Hoje lido muito bem com a minha situação. Ou seja, detectou, procurou, tá tocando a vida aí. Pastor Níger, já porque a gente já está entrando praticamente na reta final do nosso debate, e como é que a gente se autoprotege nessa questão? Porque a gente não tem controle com os fatores externos, que são terríveis, mas muitas das vezes são os fatores internos, eles que acabam se desencadeando aí um alarde maior nesse sentido, não, pastor Níger? Eu acho que aqui, né, nessa fala, tá a nossa esperança e tá a solução. Fé não é negação da realidade. Fé é a superação da realidade. Não adianta eu tentar negar o fato. Fé também não é negação da minha humanidade. Fé é a certeza de que Deus vai atuar na minha humanidade. Mas não é a negação da minha humanidade. Eu não vou me tornar um ser angelical, eu não vou me tornar um ser agora que impassivo diante das circunstâncias, que não adianta. A gente vai ficar se preocupando, a gente vai ficar... O filho não chega tarde, tu vai se preocupar. Não tem jeito, faz parte da nossa humanidade. A notícia ela vai afetar a gente. Eu também, quando cheguei aqui no debate na sexta-feira, também não sabia da trágica morte dos meninos. Também fui saber ali com o pastor Edilson. Quando me falou, eu fiquei assim... Porque choca a gente. E nós temos uma crueldade dentro da gente, né? Morreram 300 pessoas em Brumadinho. É um número. Mas quando eu começo a ver rosto, quando eu começo a ver nome, aí que eu ganho a dimensão da coisa. Porque número... 300 pessoas... É um número absurdo. Mas é quando eu vejo um rosto, quando eu vejo aquele menino ali, quando eu vejo... Aquilo ali vai te tomando, porque você é pai, porque você... É impossível não ser. Filipenses 4:7, que eu gosto tanto, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então eu não vou entender mesmo. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Não diz que vai blindar o meu coração e o meu coração vai passar impassivo. Que a minha mente diz que vai guardar. Vai guardar. Então a fé, a própria psiquiatria hoje, o manual de psiquiatria reconhece o valor da fé, reconhece a importância da fé. Eu preciso pegar a minha fé e eu vou voltar para a minha metáfora do copo. Se eu não tenho como impedir que esse copo continue sendo cheio, como é que eu vou impedi-lo de transbordar? Porque a gente pensa que só é possível impedir o copo de transbordar anulando a entrada no copo. Mas essa eu não controlo. Essas notícias eu não controlo. Essa ansiedade pela violência do Rio eu não controlo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esvaziar o copo. Porque vai continuar entrando, mas o meu copo vai estar esvaziando. Como é que eu esvazio isso? Com qualidade de vida, com fé, cuidando da minha saúde, praticando um exercício. São pequenas coisas que parecem que até não tem, mas que vão se somar para que eu tenha qualidade de vida. Quanto maior for a minha qualidade de vida, a minha relação com... Por isso, aqui fala, o que seria saúde mental? É bom relacionamento com as pessoas. Como é que está a minha qualidade de vida com a minha esposa? Quer ver uma pessoa, meu pastor e amados, e família Melodia, que me afeta muito é minha esposa. Se eu não estiver bem com ela, eu fico de mau humor. Não tem ninguém no mundo que me afete tanto quanto ela. Se o pastor ficar chateado comigo, eu não ligo muito, não. Mas se for ela, ela é impressionante. Por quê? Porque ela é minha esposa, ela lida comigo. Então tem que cuidar da relação com ela. Aí você vai pegando um pacotaço. Não tá bem com a esposa, na verdade, tá mal no trabalho, fisicamente tá mal pra caramba. Aí quando vem a notícia, pronto, transbordou o copo. Tu já tá cheio. Então hoje, tenho certeza que Deus está atuando mais uma vez através da Melodia para nos ensinar isso.
Vamos lidar com esse copo, vamos esvaziar esse copo, porque vai continuar enchendo. Não vai parar. Mas se eu conseguir controlar, então quando for entrando as más notícias, está controlado, porque meu copo não já está à beira do transbordar. Tá aí. Doutora Elizabeth Pimentel, e olha que nós ainda estamos no dia 15 de fevereiro. Ainda tem até 31 de dezembro, né? É verdade. Então, qual choveu aí o dobro de que era. Acho que a gente já vivenciou nesses 46 dias aí, um montante. É muita coisa, hein, doutora? Então, mas foi muito importante, né? Algumas coisas que foram colocadas aqui. O que o pastor falou aqui é muito importante. Se você tem um oásis para você se fortalece. Aquela coisa, o copo esvaziou, mas você encheu de novo. Então, o relacionamento familiar contribui muito para esse fortalecimento. Pessoas que estão bem na família, elas conseguem lidar melhor com o estresse do lado de fora. E outra coisa, o trabalho também é uma coisa que causa um estresse absurdo nas pessoas, pastor. E não é pequeno o número de pessoas que começa a segunda-feira contando os minutos para chegar à sexta. Certo? Aí ela conta os minutos para chegar ao final do mês. E ela vai contando desesperado para chegar ao final do ano. Depois ela conta desesperado para chegar à aposentadoria. Gente, isso não é vida, certo? Então, se você está contando os minutos para poder sair do seu trabalho no final da semana, você precisa repensar. Ou você muda de trabalho, ou você passa a gostar do trabalho que tem. Porque aí as pessoas vão dizer assim, eu não tenho possibilidade de mudar do trabalho. Tudo bem, mas acha um mecanismo para você entender que nesse trabalho aí você tem um papel. Se Deus te colocou aí para alguma coisa, acha um sentido para isso. A gente precisa achar sentido nas coisas, senão a gente fica muito fragilizado. Entende, pastor? E lidar com as coisas, pedir ajuda é muito importante. Você não é obrigado a enfrentar tudo sozinho. Saúde emocional não significa que você vai aguentar a carga toda em cima de você, não. Pede socorro, distribui, né? Procura ajuda profissional. E uma última coisa que eu queria deixar aqui, como profissional eu vejo demais. As pessoas, elas suportam mágoas e ressentimentos a vida inteira e não cuidam disso. Aí aquelas mágoas e ressentimentos viram uma doença, ela vai cuidar da doença, certo? Aí ela vai cuidar da úlcera do estômago, ela vai cuidar do coração, ela vai cuidar de um problema que gerou... Por que não cuida do problema emocional antes que ele vire um problema físico? Porque ele vai virar. Porque os médicos hoje sabem disso, não é? Que o problema emocional... E a gente sempre fala... Perdoa, abre mão da mágoa e do ressentimento. Mas, pastor, tem tanto equívoco em relação a perdão, e eu queria esclarecer aqui rapidinho, só para as pessoas entenderem que a coisa não é tão fácil assim. E eu vejo no meu trabalho também algumas dificuldades que a pessoa tem em relação a perdoar, porque ela fica pensando assim, eu vou perdoar como se essa pessoa não merece. Eu queria esclarecer aqui que quando você perdoa uma pessoa, você não faz bem para ninguém, a não ser para você. Certo? A outra pessoa não é beneficiada pelo seu perdão. Quem é beneficiado é você, porque a mágoa está envenenando é o seu corpo, é você que está ficando doente. Você não perdoa o outro porque não quer libertar o outro de uma carga, mas quem está liberto é você, porque quem está preso no ressentimento é você. Você não perdoa o outro porque você muitas vezes acha que precisa se relacionar com ele. Se for seu marido, se for sua esposa, seus filhos, pessoa próxima, você tem que buscar um relacionamento com certeza. Mas você não precisa se relacionar com todo mundo que você tem que perdoar, não. Tem gente que você tem que perdoar, que você nunca mais vai falar com ela. Mas você vai tirar aquela carga do teu coração e vai entregar para Deus, porque você não é juiz de nada. Nós não somos juiz de nada. Deus é o único juiz. E eu vejo muitas pessoas que dizem assim, eu não posso perdoar porque eu não vou falar com essa pessoa. Às vezes é um bandido que feriu seu filho, sua filha. Você não vai ser amigo dele, mas vai tirar isso aí. Então, lidar com trabalho, lidar com mágoas, lidar com família, essas situações, elas precisam ser fortalecidas, ser vistas de uma outra forma, para que a gente possa estar mais forte para enfrentar esses problemas trágicos que a gente não vai evitar. Ninguém evita um acidente, ninguém evita uma tempestade, ninguém evita esse tipo de coisa que foi falado aqui. Mas a gente pode estar mais forte para lidar com tudo isso. Tá aí. E aí, pastor Edilson Carlos, as pessoas ficam estressadas por causa do trabalho. Eu acho que o mais estresse é quando está desempregado. Quando não tem dinheiro para colocar comida em casa, pagar as contas, nome já no Serasa, no SPC. Eu acho que a gente tem que começar a analisar também os dois lados. Eu acho que isso é importante, até alguma coisa para clicar, para a gente continuar até mesmo valorizando o trabalho que a gente tem, não, pastor Edilson? Com certeza. Eu digo que uma das maiores, ou no plano da terra, a maior bênção que Deus criou foi o trabalho. Por dois aspectos. Primeiro,
ele valorizou o trabalho quando mandou Adão e Eva trabalharem, e ele valorizou o trabalho quando ele descansou do trabalho que fez. Então, o trabalho ele tem dois aspectos importantes. E como disse a doutora, o homem ele vive nessa ciranda correndo, aí se aposenta e depois volta a trabalhar novamente. Porque está dentro de nós o querer trabalhar. Então, eu acho que quando nós agradecemos pelo trabalho, é uma grande bênção, porque uma pessoa desempregada chega num nível de estresse tão forte, tão alto, que é capaz de tomar decisões impensáveis. E aí fica o conselho para todos os evangélicos que estão ouvindo essa rádio. Ore pelo seu patrão, ore pela sua empresa, ore pelo seu chefe, porque eles são responsáveis pelo pão que o teu filho come, pela escola que você paga, porque através dele que a economia anda. Então ore para que Deus continue abençoando. Tá aí. Pesquisa do dia. Pastor Ailton, resultado final aqui da pesquisa. Saúde mental, estamos cuidando dela? 65% dizendo que não. Olha aqui, a gente detectou aqui, e que eu acho importante isso. Pelo menos detectava. Opa, até agora não estava não. Mas depois de tudo isso aqui que a gente ouviu, depois de tudo isso aqui, está na hora da gente tomar uma atitude. E se não estávamos cuidando, de alguma forma, acho que chegou a hora, né? Pois é, se a gente ficasse mais meia hora aqui, com certeza esse número Com subiria. certeza, né? verdade. Porque a gente sabe que é verdade. Então, que Deus assim possa abençoar, a mente possa ser aberta para a realidade e realmente se posicionar em relação a isso. E não fazer vistas grossas, não fechar os olhos diante dessa realidade. E eu acredito que esse número seja bem maior, porque muitas pessoas talvez olhem para si e achem que não, mas eu tenho certeza, por todo o conjunto que a gente viu, que a gente falou, que realmente isso é real. Muito, pastor Lígia, para a gente fechar aqui o debate, é uma frase que é até bíblica, mas que deveria causar assim, uma atitude louvável em nós, acaba criando um peso. É que a vida é um sopro. Uhum. Eu acho que esse texto deveria trazer em nós, para a gente aproveitar com qualidade o tempo que nós estamos aqui. Isso. Não trazer medo, dizer, acabou, vai acabar qualquer... Não, enquanto estamos aqui, então vamos viver com qualidade. Aliás, essa é a proposta de Jesus, qualidade de vida para os seus. Não é isso, pastor A brevidade da vida, o salmista fala sobre isso, né? Quer ver, meu pastor, de forma muito objetiva, para a segunda Secretaria de Saúde, tá? O que você precisaria fazer para ter saúde mental? Parece até a gente falando, veja, mantenha sentimentos positivos. O doutor acabou Olha de falar. olha só, quer ver? Aceite-se com as suas qualidades e limitações. Não parece a gente falando? Não parece? Evite consumo de álcool, cigarro, não use drogas. Reserve tempo em sua vida para o lazer e a convivência com amigos e família. Olha aí. Parece eu pregando no lado do povo, né? Mantenha bons hábitos alimentares, durma bem e pratique atividades físicas regularmente. Se você pegar isso aqui, é de uma simplicidade, não sou eu que estou falando, é a Secretaria de Saúde. Vê, não é de uma simplicidade? Verdade. Aí você acha que não, que tem. Não é. Olha aqui. Então você veja, exatamente isso, qualidade de vida. A vida é breve, mas aproveite isso positivamente. Não é tão complicado quanto parece. Verdade. Bom, fechando então o nosso debate de hoje aqui, com muita alegria, agradecer essa mesa maravilhosa. Debate didático. Agradecer minha querida doutora Elizabeth Pimentel, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall. Abraço, meu querido pastor Pedrão. Obrigado, doutora Elizabeth. Eu que agradeço, muito bom. Espero que os ouvintes tenham assimilado aí muitas coisas e eu quero dizer para quem está ouvindo que a gente tem muitos motivos para preocupar, mas a gente também tem muitos motivos para agradecer. Então vamos olhar para o lado bom, né? Para as coisas boas que a gente tem para se alegrar. E eu quero convidar você para se inscrever lá no meu canal do YouTube, que tem muitas mensagens lá que vão ajudar você a se fortalecer também. Deus abençoe a todos. Elizabeth Pimentel, né? Elizabeth Pimentel no YouTube, canal Bom. oficial. Ponto. Tá aí então. Lá tem contato também, doutora? Tem. Tem, então tem. Tá, o pessoal que tá pedindo contato aí, então vamos lá, tá? Deus abençoe. Pastor Edilson Carlos, da minha querida Assembleia de Deus, Central no Gato Preto, em São João de Meriti, na rua Ceci, 1577, no Gato Preto. Obrigado, meu pastor querido. Pastor Léo, que agradeço e é um orgulho sempre, um orgulho bom de estar aqui na Melodia, principalmente com os temas. Acho que quem cria o tema, não sei quem é, mas deve orar assim e ver a revelação do alto, né? Porque Amém. Realmente é fantástico. Amém. É Glória show. a Deus. Deus abençoe grandemente, são temas fantásticos. O médico me recomendou fazer atividade física, eu já decidi. Vou fazer boxe.
pastor fazendo boxe. Eu fico Olha imaginando aí. eu com a luva de boxe, com aquele short grandão. Que legal, hein? Mas é uma atividade que eu acho que vai ser legal para minha higiene mental e física. Acho que vai ser legal. A pastora vai comigo também. E depois manda foto pra gente, né? Publicar aqui na... Legal, muito bom. Isso aí, tá certo. Tem que se movimentar. Obrigado, pastor Edilson. Pastor Ailton Sequeira, da nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. Rua Mercúrio, 98, Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. Obrigado, meu mano. Obrigado, querido. Um prazer maravilhoso estar aqui. E eu vou dizer para vocês aí, eu malho, estou fazendo tudo isso, tem sido muito bom para mim, porque é o momento em que eu estou ali, coloco o meu fone, escuto um louvor, uma mensagem, faço exercício, estou cuidando de tudo ao mesmo tempo. E a minha própria família já percebe como isso é bom para mim. Então, se não for malhação, faz o boxe. Se não for o boxe, faz como o pastor Paul Yang-Chu fez, tênis, alguma coisa que você possa fazer, até mesmo uma simples caminhada, mas com qualidade, vai ser bênção para a sua vida. Deus abençoe, pastor Eliel. Tá aí, obrigado, pastor Ailton. Lembrando que logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Pastor Níger, meu irmão querido, obrigado. Eu que agradeço, pastor Eliel. O pastor Edilson está com um problemaço, ele falou no ar. Se ele não fizer agora agora vai já ser é. uma cobrança mundial, a começar de mim, né? Que eu vou agora perturbar esse negócio. Uma honra, Deus abençoe, fim de semana de paz a todos. Maravilha, valeu, gente. Olha aqui, para você que está acompanhando a gente aí no Facebook, não é? Quero agradecer a você, sua participação. Muito obrigado aí pelo seu carinho de sempre. Agradecer aqui a Luciane Severo e o Anderson Sarlo aqui no comando aqui do Facebook, nessa transmissão aí para o mundo inteiro. Esse debate para o planeta de audiência. Deus abençoe. Muito obrigado. Débora Lira vem aí para comandar o Tarde Maior a partir de agora. Amanhã, logo após o Sábado Não Para, com César de Andrade, tem mais um debate aqui na Melodia. Vamos estar juntos. Boa sexta, boa tarde. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador, formação ministerial e pastoral, vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.